Olá pessoal, o Campus IFMA Santa Inês está com o projeto Estudar Juntos. Nós iremos abordar nesta aula tópicos da química orgânica. Então eu sou a professora Ângela Mouzinho, professora de química, e vai falar um pouco para vocês sobre o carbono, propriedades e características do carbono. O objetivo da nossa aula será conhecer e identificar o carbono e suas principais aplicações no cotidiano. Só que nós vamos iniciar essa aula falando um pouco sobre a história dos compostos orgânicos. A evolução da química orgânica. Nós temos inicialmente aí com Bergman, no século XVIII, em 1777, ele dividiu a química em duas vertentes. A primeira, os compostos orgânicos, eles são substâncias dos organismos vivos. Como exemplo, nós temos aí o petróleo, plantas, animais e micro-organismos. O petróleo ele está aí presente porque ele foi produzido a partir de restos de plantas e animais e matéria orgânica que foram soterrados por milhares de anos e sofreram transformações durante esse período. Por isso que ele está aí como um composto orgânico. E a outra vertente seriam os compostos inorgânicos. São substâncias do reino mineral. Como exemplo, rochas, que é o nosso solo, onde nós plantamos e também construímos as nossas edificações. Os compostos gasosos, como exemplo o gás oxigênio, que serve para a nossa respiração e sobrevivência dos seres vivos, e a água que ingerimos, que está presente aí em rios, lagos e oceanos. No início do século XVIII, ou seja, no início do século XIX, em 1807, Berzelius, ele lançou a teoria da força vital ou vitalismo. Então, o que seria essa teoria? Ela defendia a ideia de que apenas os seres vivos são capazes de produzir compostos orgânicos. E, segundo ele, nenhum composto orgânico poderia ser produzido artificialmente. Ele também dizia que esses compostos orgânicos eles eram produzidos a partir de uma força vital, característica dos seres vivos, e somente eles poderiam ser produzidos. E hoje nós sabemos que milhares de compostos orgânicos são produzidos em laboratório. Então nós temos aí numa faixa de 7 milhões de compostos orgânicos já produzidos em nosso planeta. Então, com o Euler, ele foi discípulo de Berzelius. Em seus experimentos, ele fez a síntese de Euler. Então, o que seria essa síntese de Euler? Ele utilizou o cianato de chumbo mais o hidróxido de amônio. Ele aqueceu essa substância e produziu o cianato de amônio, onde nós podemos perceber aqui, a molécula do cianato de amônio. Esse cianato de amônio ele foi aquecido novamente e produziu a ureia. A ureia ela está presente na urina de todo ser vivo. Então, a partir da síntese de Euler, essa teoria da força vital, ela caiu por terra. Então, hoje nós sabemos que milhares de compostos orgânicos podem ser sintetizados em laboratório. Continuando a história da química, nós podemos aqui dar alguns exemplos de alguns materiais que foram produzidos na época com a síntese de Euler. Nós temos aí o metanol, que ele é chamado também de álcool da madeira, ele é destilado, então antigamente ele era destilado da madeira, hoje ele é produzido a partir do petróleo e do gás natural. Nós temos aí o acetileno, que é o gás de solda, então ele serve aí para cortar materiais metálicos, chamado também de carbureto.
Temos também o ácido acético, utilizado aí como condimentos, como tintura, fabricação de alguns medicamentos. E posteriormente, em 1848, nós temos aí o químico Gmelin. Ele reconhece o carbono como sendo o elemento fundamental dos compostos orgânicos. Ele foi um dos fundadores da fisiologia química, onde em suas pesquisas ele trabalha muito com a química da digestão, onde ele sintetiza pigmentos biliares. Alguns exemplos de compostos orgânicos. Nós temos aí o principal, a indústria petroquímica. Então, ela é uma indústria aí com vários compostos derivados dos compostos orgânicos. Nós temos como exemplo os combustíveis, que são a gasolina, o querosene, o diesel, para os nossos automóveis ou utilizado nos aviões. O gás, utilizado no cozimento dos alimentos e também utilizado em algumas indústrias. Nós temos aí produtos de beleza, então hoje é uma indústria que cresce muito, né? A vaidade das pessoas faz com que essa indústria ela tenha um alto crescimento na sua produção. A indústria têxtil, que hoje nós temos vários tecidos de fibras sintéticas. Então aí a gente deixou de usar muito o algodão para utilizar muita fibra sintética. Os medicamentos, né? A indústria de medicamento hoje ela cresceu bastante, principalmente com essa pandemia, né? Então nós temos aqui dois exemplos de dois medicamentos que estão sendo utilizados para o combate, né, do coronavírus: o sulfato de hidroxicloroquina junto com a azitromicina, né, que podem combater a inflamação dos pulmões por consequência do coronavírus. A indústria de alimentos, então nós podemos perceber hoje que a maioria das pessoas se alimentam com produtos industrializados. Os materiais de limpeza, então novamente falando um pouco dessa pandemia, então hoje nós devemos higienizar todo o ambiente, casa, escritório, escola. Então a indústria de limpeza também nesse período ela cresceu bastante na venda desses produtos. E vamos falar um pouco do carbono, quais as suas características. Então o carbono ele vem do latim carbon, que significa carvão. Ele é um material sólido, não metálico e forma ligações covalentes. Então, o que seriam essas ligações covalentes? São ligações onde esses elementos eles compartilham elétrons com outros elementos ou com eles mesmos, né? Então, para que exista realmente um composto na natureza, ele vai formar ligações ou iônicas ou covalentes. E o carbono ele faz ligações covalentes. Ele também forma isótopos, né? Então, o que seriam isótopos? São elementos que têm o mesmo número atômico e massa atômica diferente. Então, o número atômico do carbono é 6. Então, ele forma aqui 3 compostos isótopos. Nós temos aqui o carbono 12, que é de formação natural, que é encontrado naturalmente. O carbono 13 e o carbono 14, eles são utilizados aí para medir a idade de fósseis, né? Nós temos o carbono 13 que é estável e o carbono 14 que é radioativo. Ele se decompõe aí por volta de 5.730 anos na nossa atmosfera. Então, além disso, nós temos aqui o carbono, ele é do grupo 14, ele fica próximo ao grupo do boro e do nitrogênio, né? Então, ele está aqui no grupo 14, onde ele compartilha esses elétrons. Além disso, nós também temos alguns alótropos do carbono. Então, o que seriam alótropos? São elementos que têm uma geometria molecular diferente, podendo formar outras substâncias. Então, nós temos aqui
esse incolor, que é o diamante, e esse mais escuro, que é o grafite. Nós temos outro alótropo do carbono, os nanotubos de carbono, que são os fullerenos. Eles têm de 44 a 90 carbonos, e o mais estável é o de 60 carbonos. Então ele é utilizado aí junto com o alumínio, certo? Para dar resistência a esse material. Aqui nós podemos perceber a geometria desses dois compostos. Aqui nós temos o diamante, né? Nós podemos perceber que é uma geometria irregular. E nós temos aqui o grafite, certo? Que já é uma geometria mais linear, mais amorfa. Algumas aplicações desse carbono. Então, o principal composto do carbono são os hidrocarbonetos. De onde vem esse hidrocarboneto? Do petróleo. Então, nós temos aí vários compostos. Nós temos como exemplo o carvão vegetal, que serve aí para energia, né? Fonte de energia de indústrias e também de residências. Nós temos o carbeto de silício, utilizado principalmente em materiais cerâmicos. O carvão ativado, utilizado no tratamento de água, né? Utilizado principalmente aí nos filtros domésticos. As telas, né, que são os filamentos de carbono utilizados aí pela indústria eletrônica. E a grafite, que é a ponteira do lápis, né, ou da lapiseira, que serve aí para a escrita. Ainda temos aqui brocas de carbeto de tungstênio, utilizado aí tanto pela indústria como pela indústria metalúrgica e pela indústria médica. Os combustíveis e também aqui o petróleo, né, que é o hidrocarboneto aqui. Então, a partir de suas reações, ele pode produzir também ainda plásticos, tecidos, borrachas, essências de perfume, corantes, detergentes, medicamentos, inseticidas, fertilizantes, explosivos, tintas e colas. Então, podemos perceber que a aplicação do carbono é muito grande em nosso cotidiano. Kekulé, no século XVIII, ele definiu ainda o quê? Que a química orgânica é a química dos compostos do carbono. Então, ele descreveu algumas propriedades que estabelecia esse carbono. E ele fez aí em postulados, né? Foi chamado postulados de Cooper-Kekulé. O primeiro postulado diz o quê? O carbono ele é tetravalente, então ele possui 4 ligações para se estabilizar. Então nós temos aqui a distribuição eletrônica dele. Então na primeira camada, então ele tem 6 elétrons. Desses 6 elétrons nós temos 2 na camada mais interna, que é a camada K, e 4 na camada mais externa, que é a camada L. Então essa camada mais externa que vai formar as ligações para que esse carbono possa existir e se estabilizar. O carbono ele pode formar ligações simples, certo? Então nós temos aqui o exemplo do gás metano. Nós podemos perceber aqui, ó, 4 ligações simples. O gás metano ele pode ser encontrado em pântanos, bueiros, esgotos, né? Então ele tem um odor muito forte, o gás metano, e ele é inflamável, certo? Nós temos aqui duplas ligações, tá? Então a dupla ligação fica sempre entre carbonos. Então nós temos aqui como exemplo o gás eteno, que é onde é que esse gás eteno é encontrado. Então as plantas elas produzem esse gás eteno para amadurecimento das frutas, né? Então a indústria ela utiliza esse gás eteno para que as frutas amadureçam mais rápido e vá para o consumo da população. O terceiro exemplo, nós temos aqui uma tríplice ligação. Aqui é o gás etino, que eles chamam também de acetileno ou carbureto. O segundo postulado de Kekulé, ele diz o quê?
as 4 valências do átomo de carbono são iguais entre si. Tá? E nós temos exemplo aqui do clorofórmio, onde nós podemos perceber que o cloro ele pode estar em várias posições das ligações, tá? Então, as valências elas são iguais, independente da posição de um elemento diferente que estiver ligado ao carbono. O terceiro postulado. Os átomos de carbono ligam-se entre si formando cadeias carbônicas ou estruturas de carbono. Tá? Então, o carbono ele é ligado por várias ligações, podem ser simples ou ligações duplas, tá? Formando cadeias. Tá? Então, essas cadeias vão formar estruturas simples, que são essas daqui, ó, nós temos estrutura com 1 carbono, com 2 carbonos, 4 carbonos, são simples. E estruturas mais complexas. Então, nós podemos perceber que uma cadeia fechada com ligações duplas, certo? Ó, duplas, e uma ligação tríplice, uma ligação somente de carbonos e hidrogênio. Nesse outro exemplo aqui, nós temos uma cadeia carbônica complexa com vários elementos diferentes do carbono, que nós temos aqui o nitrogênio, o oxigênio, o cloro, o oxigênio juntamente com o hidrogênio, nós temos o nitrogênio ligado aqui com o hidrogênio, nós temos aqui também outra ligação dupla com o oxigênio ligado com o hidrogênio. Então, toda vez que um elemento diferente se liga ao carbono, nós temos aí funções orgânicas. Então, nós temos aqui nitrilas, cetonas, haletos orgânicos, álcool, amina, aldeído. São funções que nós vamos estudar posteriormente nas próximas aulas. Classificação do carbono. O carbono ele pode ser primário, secundário, terciário e quaternário. Então, o carbono ele se classifica para quando estiver fazendo alguma reação, então você saber que tipo de ligação será feita a reação. Será que pode fazer uma reação com carbono quaternário, terciário, secundário ou primário, certo? Então, nós vamos aqui identificar os tipos de carbono, tá? Carbono primário são sempre aqueles que estão na extremidade da cadeia, ou acima ou abaixo. Então, nós temos aqui, ó, à direita, um carbono, à esquerda, que diga um carbono primário, à direita, um carbono primário, acima, um carbono primário e abaixo, um carbono primário. Sempre os carbonos primários, eles iniciam e terminam uma cadeia, independente de como você vai fazer o caminho, certo? No carbono secundário, seria o segundo carbono? Não. O carbono secundário, ele está aqui, ó, são esses que estão de lilás, são entre 2 carbonos, ó. Ele está entre esse e entre esse, certo? Esse aqui também está entre esse e esse também a mesma coisa. O terciário, nós podemos perceber esse aqui, ó, circulado de verde, tá? Tanto aqui como aqui, ele vai formar um T, certo? Quando ele está em cadeias, em linhas, ou quando ele está na forma inclinada, ele forma um Y, tá? Então, ele vai formar aqui um T. Ele vai estar em 3 carbonos, carbono terciário. Aqui também nós temos 3 carbonos, esse e esse, ó, entre 3 carbonos. Tá? E o quaternário, ele fica entre 4 carbonos, ele forma uma cruz, então ele fica no meio dos 4 carbonos, ó, ligado acima, abaixo, do lado esquerdo e do lado direito. Então, essa é a diferença do carbono primário, sempre nas extremidades, secundário entre 2 carbonos, terciário entre 3 e o quaternário entre 4. Dentro da classificação do carbono, nós temos aí a classificação das cadeias carbônicas. Elas podem ser em 2 tipos, abertas e fechadas. As cadeias abertas, elas podem ser chamadas de acíclicas ou alifáticas.
elas vão apresentar duas extremidades. A cadeia fechada, ela não possui extremidade, então a gente vai percorrer pela cadeia fazendo círculos e você não vai encontrar nem o início nem o final. Dentro da cadeia fechada, nós vamos ter as alicíclicas, que não possuem anel benzênico, e as aromáticas vão possuir anel benzênico. O anel benzênico é um composto que tem 6 carbonos, forma um hexágono. Esse carbono ele vai ser ligado entre si com ligações simples e duplas alternadas. Dentro da classificação das cadeias carbônicas, nós temos aí tanto a cadeia aberta, acíclica ou fechada, alicíclica, ela pode ser de vários tipos. Então, ela é subdividida em homogênea ou homocíclica, não possui heteroátomos. Então, quem são esses heteroátomos? Nitrogênio, oxigênio, enxofre, entre carbonos. Já a heterogênea ou heterocíclica, ela vai possuir esses heteroátomos entre carbonos. Então, esses elementos aqui, eles vão estar entre os carbonos. Elas podem ser saturadas, que são ligações simples, e as insaturadas, que são as ligações duplas ou tríplices. Ela pode ser normal, ela não vai possuir radicais, então na cadeia só vai ter carbonos primários e secundários, e na ramificada vai possuir radicais. Vão ter carbonos terciários e quaternários presentes na cadeia. Podemos exemplificar aqui melhor para vocês perceberem. Nós temos aqui, quanto ao fechamento da cadeia, ela pode ser aberta, fechada ou mista. Na cadeia fechada, ela é subdividida em aromática e não aromática. Quanto à disposição dos átomos de carbono, ela pode ser normal e ramificada. Os tipos de ligações podem ser saturadas ou insaturadas. E quanto à natureza dos átomos, homogênea ou heterogênea. Vamos dar aqui alguns exemplos de cadeias carbônicas acíclicas, que são as abertas. Então, nós temos aqui o exemplo dessa primeira. Nós temos somente carbonos primários e secundários. Então, ela vai ser uma cadeia normal, ligações duplas, insaturadas, como só tem carbono e hidrogênio, homogênea. Neste outro exemplo, nós vamos ter aqui carbonos terciários. Então, uma cadeia ramificada, saturada, somente ligações simples e homogênea, somente carbonos e hidrogênios. Nesse outro exemplo, nós vamos ter uma cadeia ramificada, o carbono terciário aqui presente, tanto aqui como aqui. Uma dupla ligação caracteriza uma cadeia insaturada, somente carbono e hidrogênio homogênea. Neste outro exemplo, somente carbonos e hidrogênios na cadeia, né? Então, ela é uma cadeia heterogênea ou heteroátomo entre carbonos, certo? Só ligações simples, uma cadeia saturada e normal, não tem grupos radicais aqui, presente. Um outro exemplo, uma cadeia normal, não tem grupos radicais. Essa dupla ligação poderia ser insaturada, mas não é, porque a dupla ligação ela tem que estar entre carbonos, e essa dupla ligação está no oxigênio. Então, por isso que é uma cadeia saturada. E homogênea, porque o oxigênio ele está fora da cadeia. Se ele estivesse aqui no lugar desse carbono, seria heterogênea. Como está fora, homogênea. Exemplos de algumas cadeias cíclicas e mistas. Tá? Então, nós temos aqui somente carbono e hidrogênio nos 3 exemplos. Então, cadeia homogênea, certo? Aqui nós temos simples ligações, saturada. Nesse segundo exemplo, uma dupla ligação insaturada. E nesse outro aqui, só simples ligações insaturada. Todas elas são cadeias normais,
porque nós não temos nenhum carbono terciário presente. Todos esses aqui são secundários, tá? Entre dois carbonos. Outro exemplo de uma cadeia fechada, certo? Nós temos aqui azitromicina, um medicamento utilizado aí ao combate do coronavírus. Nós podemos perceber que é uma cadeia muito complexa, com vários heteroátomos aqui presentes, ó. Nós temos vários oxigênios dentro da cadeia, então é uma cadeia heterogênea, ela é ramificada. Nós temos um carbono terciário aqui presente, terciário aqui, ó, nós temos um carbono terciário, uma cadeia ramificada, heterogênea e saturada. Nós não temos duplas ligações na cadeia, a única dupla ligação é do oxigênio. Um outro exemplo aqui também, nós temos a cadeia mista, certo? Mista porque nós temos uma cadeia fechada e uma cadeia aberta aqui do lado, ó, nos dois exemplos, na cloroquina e na hidroxicloroquina, os dois medicamentos utilizados aí no combate ao coronavírus, certo? Então, nós temos aqui nitrogênio entre carbonos, tanto no primeiro exemplo como no segundo. Então, é uma cadeia heterogênea, insaturada porque tem duplas ligações, certo? Isso daqui é o núcleo benzênico. Ó, como tem um núcleo benzênico, um anel aromático, então é uma cadeia aromática, certo? Então, dentro da cadeia fechada, nós temos as alifáticas e as aromáticas. Essa daqui é uma aromática, certo? Então, meu muito obrigado. E fiquem em casa, certo? Então, eu espero que tenham gostado da aula e até a próxima.